Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado, que bom adorar Jesus com você. Essa igreja tem dois fundamentos: o ministério da palavra e o ministério de adoração. Se você está buscando intimidade com Ele, em um alimento sólido, aqui é o seu lugar. A gente não tem mais nada. A gente tem o falar do Senhor e a presença do Senhor, amém? Eu não sei você, mas eu não aguento religião mais não, gente. Eu tenho 33 anos de ministério, sabia? Comecei meu ministério em 1985, com 17 anos. E desde lá eu sou cada vez mais apaixonado por Jesus. Mas eu fui muito purificado através da oração em línguas, para poder viver nessa liberdade do Espírito, tão pouco compreendida, mas tão real para quem decide colocar a fé em ação. Amém? Nós estamos estudando os milagres de Eliseu. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, não, capítulo 3, desculpe. Ontem à noite nós fomos visitados pelo Senhor nesse lugar, de uma maneira, talvez como nós nunca fomos antes. Ontem o Galileu passou aqui. É até difícil pregar depois de ontem. Porque o Galileu esteve aqui ontem. Ainda bem que o segredo é o Galileu, o Nazareno. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. Eu queria lembrar o pessoal da internet, principalmente, o pessoal de Goiânia também, mas principalmente o pessoal da internet, que eu tenho 22 listas de transmissão. Nós temos vários grupos vivendo em fé, são grupos específicos de vida do Espírito. E se você quer estar mais próximo do meu coração, mais próximo de mim, talvez até entrar debaixo da paternidade. Eu não gosto muito dessa palavra cobertura. Fulano é minha cobertura. Na minha cobertura é a fé que eu pratico. Mas é importante ter uma paternidade. Então eu sempre dou o meu telefone, que é 629-8223-1222. 629-8223-1222. Manda um WhatsApp para mim e fala: eu quero ser seu filho, quero receber os devocionais diários. Quantos têm recebido os devocionais aqui? Dá glória a Deus. Amém? Manda as palavras, ensinamentos sobre ofertas. Tem sido uma bênção. O Senhor está formando uma família. Hoje tem pessoas que estão em casa com o suco e o pão e vão tomar a ceia com a gente em casa. Estão congregando com o Ouvir e Crer online. Na verdade, Ouvir e Crer é bem maior online do que presencial, mas Deus é Deus. Aleluia, a obra é dele. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o Israel. E mandou dizer a Josafá. Josafá era um servo de Deus, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo,
os meus cavalos como os teus cavalos. Esse acontecimento aqui é sem precedentes, irmãos, porque Israel tinha rachado, agora estavam unidos na mesma guerra. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei almático: ai, Senhor, ai! O Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, o espírito, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 14, disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem te daria atenção, nem te contemplaria. Mas vamos lá, levanta um altar de adoração aí. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Repita comigo, igreja: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse: assim diz o Senhor. Olha que profecia estranha, quando o assunto é água: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale, não sei aqui quantos estão passando por um vale, mas aqui diz assim: esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho. Repita: vinham as águas pelo caminho. Outra coisa estranha: vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, por causa do sol. Tudo é por causa do sol. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, presa, ó Moabe! Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Dá um glória a Deus bem forte. Por que essa guerra contra os moabitas foi tão importante? Porque a união de Josafá com Jorão foi tão importante. Mesmo que Jorão não era um homem de Deus, o rei de Israel, mas Josafá era o rei de Judá. E os dois, num tempo em que Israel estava dividido, se uniram para vencer uma guerra contra os moabitas. Bem, para que você entenda isso, você precisa entender quem é o pai dos moabitas, onde nasceu os moabitas. Os moabitas são descendentes de Ló, dos filhos
que Ló teve com as suas filhas. Os moabitas são produtos de um incesto. Isso fala de mistura espiritual. Moabe é uma terra que tipifica mistura espiritual. Trazendo para os nossos dias, é quando você tenta misturar a graça com a lei. Quando você tenta misturar a carne com o espírito. Quando você tenta colocar no mesmo quadro o que não é e o que é. O verdadeiro e o falso. O fato é que Deus abençoou essa união, porque a divisão de Israel era algo menos importante do que a vitória sobre os moabitas. Muitas vezes você está empreendido em algo, irmão, e o Senhor te diz assim: ei, eu sei que é importante o que você está fazendo, mas vencer os moabitas é mais importante. Muitas vezes você está imbuído numa situação na sua vida que é importante, mas aí o Senhor te diz: tem algo mais importante. E você precisa ser sensível para se sujeitar ao mais importante. Você precisa ser sensível para que o Espírito Santo tire a mistura do seu coração. Tem pessoas hoje, irmãos, que eles apenas frequentam a igreja, ouvem o pastor, cantam os hinos, dão oferta, mas eles não têm a mínima ideia do que é uma igreja, de como uma igreja funciona, do que é a salvação, o novo nascimento, a nova natureza, a habitação do Espírito, a fé, os dons, o fruto. Eles não têm consciência das realidades espirituais, e quando você fala de realidades espirituais com eles, eles ficam boiando. Porque tudo que eles aprendem na igreja é religião. Tudo que eles aprendem está misturado com interesses. Aqui tem muitas pessoas prósperas hoje. Assim, eu não estou falando pela fé não, mas pela fé também. Mas aqui hoje tem muitas pessoas prósperas, pessoas que eu conheço a situação delas. Imagine que eu estivesse trazendo uma mensagem e houvesse nessa mensagem um interesse financeiro. Pronto, já perdeu a mensagem, porque toda a minha intenção por trás do que eu estou falando é grana, dinheiro. Imagine que você tem um status na sociedade e eu preciso do seu status, do seu título. E eu então formulo uma mensagem porque eu tenho conveniência no que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, Deus vai restaurar o púlpito da igreja. Eu não estou falando de todas as igrejas, não, mas da maioria. Deus vai restaurar o púlpito das igrejas. Deus vai tirar Moabe do meio de Israel. A embriaguez de Ló, causada pelas suas filhas, produzindo os amonitas e os moabitas, vai acabar no nosso meio. E o produto final será um povo que vive na simplicidade do Evangelho, pela fé, sob a liderança do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Levanta a sua mão, repita comigo: um povo que vive o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo. Eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, os irmãos não falam. Vamos todo mundo, levanta a mão bem alto, fala lá, bem forte, diga assim: nossa visão é vivermos o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito. E para isso Deus nos deu recursos.
Eu chamo de recursos da graça: a oração em línguas, a meditação na palavra, o jejum, a adoração, o louvor, a confissão da palavra, amém? São recursos para que o seu espírito e não a sua carne sejam fortalecidos. Agora você tem que entender que essa jornada, irmãos, para que nós de fato não tenhamos escrito ali fora apenas, mas tenhamos como experiência graça derramada, para que toda lei saia do nosso meio e toda graça se estabeleça, a gente precisa ser humilde, principalmente eu, que sou pastor de vocês. Nós temos uma jornada para cumprir. A gente é muito religioso ainda. A gente ainda tem muitos conceitos que não deveriam estar nas nossas mentes. Infelizmente, ainda acreditamos em doutrinas que não são verdadeiras. A gente fica tentando organizar a igreja, departamentalizar a igreja. A gente fica tentando colocar regras onde não existe regras. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tem um segredo aí. Tem um segredo. Ser igreja não é frequentar um salão, frequentar uma célula, fazer uma campanha, participar de um presbitério, de um diaconato, de um trabalho com mulheres, com jovens, com crianças, ainda que tudo isso tenha o seu lugar. Eu não estou aqui criticando esses tipos de trabalho, mas igreja não é uma estrutura. Igreja é uma condição que você tem no seu coração. Igreja é quem você é no Espírito. Pastor, mas quando você diz igreja é quem eu sou no Espírito, eu não entendo. É porque o homem é um ser tridimensional. O homem é espírito, alma e corpo. Seu espírito se relaciona com Deus. O espírito só tem consciência de Deus e mais nada. Sua alma se relaciona com você mesmo e com as pessoas. E o seu corpo se relaciona com as coisas físicas. 1 Tessalonicenses diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros até a volta do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, alma é uma coisa, espírito é outra coisa. E eu não sou chamado para viver segundo a alma, eu sou chamado para viver segundo o Espírito. Eu sou chamado para ouvir a voz do Espírito e acreditar que aquilo que eu ouvi no meu espírito é verdade. E adquirir então um comportamento que recebe aquilo, que manifesta aquilo, de maneira que as coisas invisíveis se tornam visíveis. E aqui eu declaro um povo próspero, irmão. Aqui eu declaro um povo curado, um povo liberto. Assim, me perdoa, mas eu vou falar rasgado. O dinheiro vai cair na sua cabeça. Seu corpo físico vai transbordar saúde, porque Jesus levou nossas doenças lá na cruz do Calvário. Sua alma será uma alma tranquila, quieta. Você terá pensamentos lúcidos. Você será uma pessoa sóbria, uma pessoa firme, cheia de paz, livre do medo, livre do pânico, livre da ansiedade, livre da depressão. Uma alma restaurada, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jesus disse em Pedro: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Jesus disse: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então levanta a sua mão e diga comigo: meu espírito foi salvo e nasceu de novo. Faz assim com a mão: minha alma está sendo salva, e quando as trombetas tocarem, mais forte, igreja, quando as trombetas tocarem,
esse corpo sairá da corruptibilidade para a incorruptibilidade. A salvação será completa. O último inimigo a ser vencido é a morte, aleluia! E enquanto nosso Senhor não volta, Ele nos deu a fé, como uma sala de espera, para que possamos viver o céu na terra. Ele nos deu a fé, como uma sala de espera, para vivermos as realidades do Espírito na terra. Ainda que o meu corpo pise na terra, a minha experiência precisa ser espiritual. Ainda que o meu corpo seja feito de barro, dentro de mim tem um tesouro. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Ele me deu uma linguagem sobrenatural. Eu falo com Deus nesses mistérios. Esses mistérios são revelados no meu espírito e se tornam a minha maneira de viver. Mas quanto a esse evangelho puro, cristalino, quando esse evangelho simples é corrompido pelas regras, não pode isso, não pode aquilo, não, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado, porque não sei o que, e você precisa fazer uma campanha, mais outra campanha, e durante a campanha você tem que fazer um sacrifício financeiro, e durante a campanha você vai fazer alguns votos, e eu vou enchendo você de coisas que você tem que fazer. E quando você não consegue fazer? Bem, quando você consegue, você fica soberbo achando que é digno. O que é pior, porque Deus resiste ao soberbo. Quando você não consegue, você se sente culpado e pensa assim: não vai ser dessa vez. Faltou aquele sacrifício. Olha, era para quebrar o jejum 6 da tarde, eu quebrei 3 horas da tarde. Assim, tem gente, irmãos, desculpe, eu vou falar rasgado, posso? Ixi, não posso não. Perguntar de novo, vou falar rasgado. Tem gente que pensa que Deus é o diabo. Me perdoe. Tem gente que pensa que Deus é o diabo. Porque assim, é tanta regra para receber, é tanto ponto para alcançar, que o cara não alcança nunca. E quando ele está quase alcançando, ele falha lá no segundo ponto. E Jesus falhou na lei, meu amigo. Você errou um, perdeu tudo. Você pode até alcançar pela lei, mas você tem que ser perfeito. Aquele jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre. Aí Jesus já deu uma nele. Cara, não tem ninguém bom não, viu? Só Deus. E ele... que farei para herdar a salvação? Aí ele perguntou para ele: o que você tem feito? O que está escrito na palavra? Amarás o Senhor teu Deus. Ele começou a citar a Bíblia para Jesus. Aí Jesus gostou do que ele disse, falou: ótimo, faça isso e viverás. Aí ele não devia ter dito o que ele disse. Ele falou assim para Jesus: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Então a religião incha você. Você fica inchado, você fica ou se sentindo o pior dos pecadores ou o maior dos santos. A religião faz isso com você. Ou você fica se sentindo um excluído ou o cara. Aí ele disse: tudo isso eu tenho feito. Sempre que você tem um sentimento que fez tudo, Deus te pega. Jesus falou assim para ele: uma coisa te falta. Vai lá, vende tudo que você tem, não traz para mim não, porque eu não preciso, dá para os pobres. Vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu.
Diz a Bíblia que ele abaixou a cabeça e foi embora, porque era um homem cheio de muitas posses. A religião é assim, você se esforça, se esforça, se esforça. A hora que você pensa assim, eu estou quase. Aí um demônio, porque não é o Espírito Santo. O Espírito Santo já te abençoou lá na cruz há 2000 anos atrás. Você já foi abençoado lá na cruz. Aí chega um demônio e fala assim, não, mas você só orou 2 horas em línguas. Se você tivesse orado 3, você jejuou 3 dias. Se você jejuasse 21. Aí quando você encontra com Jesus, o Jesus da Galileia, Ele te dá um sorriso. E você se sente pleno. Você se sente completo. Jesus te olha e te diz assim, está tudo certo. Faz assim com a mão, ó. Fala assim, Jesus olhou para mim, diga. Nossa, eu fico na carne, olha. Faz assim com a mão, diga, Jesus olhou para mim e disse, está tudo certo. Uhul! Ou seja, agora eu não preciso mais fazer, porque já está feito. Eu preciso aprender a andar no feito. Irmãos, cristianismo verdadeiro é aprender a andar no feito. Cristianismo verdadeiro é aprender a pôr o pé nas pisadas do nosso pai Abraão, nas pisadas da fé. Pastor, e o que isso tem a ver com o texto que você leu aqui para nós? Porque Moabe fala de uma mistura, de um incesto. Um povo que não deveria ter se levantado, um povo que não deveria ter se tornado nação, se tornou. Tanto os moabitas como os amonitas. Interessante que na genealogia de Jesus tem uma moabita. Para entortar os teólogos. Na genealogia de Jesus tem uma mulher chamada Ruth, a moabita. Mas nós fora Ruth, tirando Ruth, Deus precisava tratar com aquele povo. E eles marcharam por 7 dias. Quando você começa a orar em línguas, não mais como um momento religioso, não mais como um momento pentecostal, mas quando você descobre o que Paulo diz, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, lá em 1 Coríntios 14, 4. Quando você descobre 1 Coríntios 14, 14, quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato. Sua mente fica infrutífera, e você começa então a usar, não esse momento de reteté, mas você começa a usar essa chave espiritual. Diga, chave espiritual. Quando você começa a usar essa chave espiritual, isso é tão forte que Paulo chega a dizer em Efésios, quando ele termina de listar a armadura de Deus, ele diz assim, orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, junte toda a sua ação de fé e tempere com a oração em línguas. Porque ele cita tudo ali. Tomai o cinto, pega a espada, põe o capacete, põe a couraça, calça os pés, e o escudo. E depois que ele termina de listar todas as armas espirituais, ele diz assim, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Então tem uma jornada. Agora, o que aconteceu aqui na jornada? A água acabou.
E você não pode ir para a guerra sem o Espírito Santo, sem a água. É suicídio espiritual, porque a guerra espiritual é vencida no Espírito, a guerra espiritual é vencida pelo Espírito, e a guerra espiritual é vencida pelas armas do Espírito. Então note, quando Satanás percebe que você focou na descontaminação, quando Satanás percebe que você focou na desconstrução, porque, meu irmão, eu vou ser muito honesto com você, não pense que Deus vai levantar algo aí, se o homem já levantou. Deus não edifica sob fundamento alheio. Se uma construção de entendimento, teológica, doutrinária, se levantou aí, te dando crenças que te levam a ser quem você é. E quando Jesus tem fome, ele vai a essa figueira e só encontra folhas. Saiba que ele vai dizer: nunca mais coma alguém fruto de ti. E essa figueira vai secar. Porque toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Ah, nós vamos dizer isso. Levanta suas mãos. Eu falo e você grita comigo: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Põe a mão no peito e fala assim: esse negócio é errado dentro de mim não vai crescer. Eu proíbo, eu amaldiçoo, vai sair, vai cair, em nome de Jesus. Eu sou morada do Espírito Santo, eu sou morada do amor de Deus, eu sou casa da habitação do Shekinah do Senhor. Se é para perdoar, eu perdoo logo, eu abraço, eu beijo, eu mordo a bochecha. Se é para abraçar, eu abraço. Se é para andar a segunda milha, eu ando. Se é para dar outra face, eu dou. Sabe por que eu dou outra face? Porque quando eu dou a outra face que eu encontro é a do meu Senhor. Quando eu ando a segunda milha, a terceira milha é com Ele. Quando me pedem a túnica e eu dou a capa, o manto que eu recebo é o dele. Então tudo que o homem não me deu, Deus me dá. Eu não estou na terra para ser honrado por homens, eu estou na terra para ser honrado pelo meu Pai. Então, uma das táticas de guerra é impedir que o suprimento chegue até você. Entendeu? Porque como que você vai ter lucidez, discernimento, fé, coragem, firmeza para tomar certos posicionamentos se você está confuso, ferido, machucado, se tem uma hemorragia na sua alma? Então uma das táticas de Satanás é secar as fontes. Eu não sei em qual dia que eles perceberam que a água acabou, mas talvez foi no terceiro, quarto dia. Agora imagina como esse povo estava no sétimo dia sem água. Estava todo mundo cansado. E prestes a enfrentar um inimigo poderoso, que tinha cercado todas as fronteiras. Não pense você que o diabo, quando luta contra você, pensa que ele vai ser derrotado, irmão. Me perdoe, mas eu entendo um pouquinho de guerra espiritual. O diabo, quando ele vem contra você, ele pensa que vai te derrubar. Ele pensa que vai conseguir te pegar. O diabo, ele não é iludido, ele não luta contando com a derrota, mesmo sabendo que ele é um derrotado. Ele luta contando com a vitória, porque ele conhece a carne do ser humano.
E ele sabe que a carne do ser humano é suscetível ao pecado, ao engano, ao erro. Então quando Satanás vem, ele tem certeza, eu vou derrubar ela. Por isso você tem que estar abastecido. Eu declaro aqui um povo abastecido. Abastecido de unção, abastecido de revelação, abastecido de relacionamentos saudáveis, abastecido de fé, abastecido de glória de Deus, de presença de Deus. Querido, eu fico pensando, alguém que fica em casa, num culto, desculpe, e perde a comunhão com os irmãos. Querido, há uma força, há um mistério. Jesus disse, onde estiverem reunidos 1 ou 2 no meu nome, eu vou estar lá. Por isso eu amei tanto a Flávia hoje. E você já está curada, Flávia. Quando ela me chegou aqui, toda sofrida, com dores, eu disse para ela, pelo menos você não ficou em casa assistindo novela, você veio. Uau, aleluia, glória a Deus. A primeira estratégia na batalha espiritual é cortar o suprimento. Repita isso. Diga assim, mais forte que você puder. Um exército que está numa guerra e não chega suprimento, ele não vence a guerra. Simples assim. Então o Senhor te diz, cuide, preste atenção, cuide daquele canal que eu uso para falar contigo. Cuide daquela nascente que eu uso para te banhar com a minha palavra. Fique perto de pessoas cheias da minha presença. Fique perto de pessoas que você sente que elas estão abastecidas. Elas não são pessoas perfeitas. Elas não são pessoas que têm todas as respostas. Mas você aproxima delas, elas não têm aquele véu da morte. Elas estão brilhando no Espírito Santo. Querido, eu não sei aqui quem está com esse véu da morte, mas eu declaro esse véu arrancado da sua face, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, todos nós com o rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aquele véu que Moisés usava era o véu da morte, era o véu da lei. Moisés colocava um véu para que Israel não atentasse àquela glória que terminava, que desvanecia. E para que ele não passasse a vergonha das pessoas verem a glória indo embora, porque ele não tinha um espírito nascido de novo, que segurava a glória de Deus, ele punha o véu. Não, nós somos um povo sem véu. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais. Meu irmão, senta direito nessa cadeira, eu vou te dar uma palavra profética agora. Levanta o peito, levanta a cabeça assim, dá um glória a Deus, dá um sorriso para mim, diga aleluia. Amanhã vai ter mais glória na sua vida. Semana que vem vai ter mais unção na sua vida. O ano que vem você vai estar mais íntimo de Jesus. Daqui 2 anos você vai estar mais pleno do Espírito Santo, mais quebrantado pela cruz, mais tratado pela graça de Deus. Você não vai ficar mais feio, mais chato, mais ranzinza, mais endemoniado, não. Você vai ficar mais liberto em nome de Jesus.
Agora, olha a diferença da lei e da graça. A lei deu a eles Eliseu, e o milagre aconteceu. A graça nos deu o Espírito Santo, e o milagre também já aconteceu. O que você está buscando, Deus já te deu. Você só tem que aprender a receber pela fé. O que você está buscando, você já recebeu. Você só precisa aprender a tomar posse pela fé. Agora, qual foi a orientação de Eliseu? Eliseu disse o seguinte: olha, não espere sensacionalismo profético, porque tanto Elias como Eliseu eram profetas sensacionalistas, eram profetas assim. Elias trouxe fogo do céu. Elias mandou fogo nos soldados. Era um negócio de doido que acontecia com aqueles homens. E eles pensaram que essa água ia aparecer de uma maneira assim, mirabolante. Um tucho do trono ia rodar assim e derramar água. Aí Eliseu falou assim, o seguinte: façam covas, façam cisternas. Vocês não vão sentir vento e nem vão ver chuva, mas amanhã de manhã, pelo deserto de Edom, pelo caminho de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Edom fala de um lugar de onde você não espera nada do Espírito. O Senhor te diz: da onde você não espera, eu farei o milagre. De quem você não espera, virá a resposta. Eliseu, irmãos, Deus gosta de ser sobrenatural. Mas Ele gosta de ser sobrenatural mesmo. Ele falou assim: vocês não vão sentir vento, porque quando a chuva vem, a primeira coisa que você percebe é um vento de chuva, sim ou não? Daqui a pouco começa a respingar. Ele diz: nem vão ver chuva. E no outro dia, quando eles olharam pelo caminho de Edom, quando eles olharam pelo caminho de Edom, pelo caminho de Esaú, um rapaz que nunca invocou o nome do Senhor, Esaú nunca buscou a presença de Deus, Esaú nunca profetizou, Esaú nunca de fato lutou pela bênção. Ele não entendeu que a bênção vinha de Deus, ele buscou no homem. E quando o homem não deu, ele se decepcionou e se afastou de tudo e de todos, e passou uma vida amargurada. Casou com 2 filisteias. Mas aí Eliseu se levanta e diz: olha, eu vou acabar com essa mistura por um caminho que vocês nem imaginam. Agora, tudo que Eliseu profetizava acontecia, e eles tinham certeza disso. Como aconteceu, quando chegou de manhã cedo, de madrugada, as águas vinham, e as águas encheram toda a terra. Só que o sol também nasceu. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto as águas vêm para você, o sol nasce para o seu inimigo. Paulo diz assim em Filipenses, sobre os seus inimigos: o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é uma prova evidente de salvação. Moabe olhou as águas,
mas tinha uma luz tão forte que as águas ficaram vermelhas. Aí eles foram achar a botina. Eles falaram: ih, rapaz, o negócio está mais fácil que a gente imaginava. Vai lá, olha o sangue que está correndo na terra. Não era sangue não, era água. Mas o sol estava ofuscando os olhos deles. O Senhor te diz: eu vou ofuscar os olhos do teu inimigo. Eu vou falar de novo. O Senhor te diz: eu vou ofuscar os olhos do teu inimigo. Ele vai olhar e ele não vai ver água, ele vai ver sangue. Só que não é o seu sangue, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te lava, que te purifica, que te justifica, que te dá a vitória. É o sangue da nova aliança. Não é sangue de confusão, não é sangue de divisão, é sangue de vitória. E eu fico imaginando aquela rapidez, eles montaram nos cavalos e nas mulas e correndo, pegaram as armaduras e foram com tudo. Porque não viram água, viram sangue. Entende uma coisa, irmão? Na batalha espiritual, você tem a visão do espírito. Os demônios têm a visão do diabo. Na batalha espiritual, você tem a revelação do Espírito. Os demônios têm a instrução de Satanás. A instrução de Satanás dá para eles uma prova evidente de que a gente está perdido. Mas Filipenses diz que o que para o inimigo é prova evidente de que eu estou perdido, para mim é o contrário. É prova evidente que eu estou liberto, eu estou sarado, eu estou próspero, eu estou abençoado. O diabo está debaixo dos meus pés. Não é que o diabo não acredita que ele vai te vencer, mas ele é o pai da mentira. Então o que sai dele é trevas, mas quando o sol da justiça, aleluia. Quem venceu aquela guerra não foram as espadas de Israel, de Edom e de Judá. Quem venceu aquela guerra foi o sol da justiça. E o nome disso é graça. Deus manda te dizer: ei, eu estou levantando um grande sol sobre os seus inimigos. E o que é para você alimento, o que é para você provisão, o que é para você vitória, o que é para você resposta, para eles é derrota. E eles vão quebrar a cara. Tem crente aqui dentro? Levanta sua mão e grita comigo: o que para eles é prova evidente. Isso é Paulo em Filipenses, depois você lê lá. Diga: o que para eles é prova evidente da nossa perdição, para nós é prova evidente da salvação. Faz assim comigo: quando uma enfermidade aparece, eu não vejo doença, eu vejo que eu estou curado. Diga mais forte: quando uma luta financeira vem, eu não consigo enxergar a luta financeira, porque eu sei que eu sou próspero. Eu faço uma leitura diferente das minhas circunstâncias. Vou repetir essa palavra. Eu faço uma leitura diferente das minhas circunstâncias. Eu não conheço as minhas circunstâncias na carne, eu conheço as minhas circunstâncias no Espírito. Ou seja, para mim não é o que está aparecendo, é o que Deus está falando. Eu não ando por vista, eu ando por fé.
Amanhã você vai chegar na sua empresa, vai bater palma, vai levantar as mãos e falar: Senhor, hoje vai ser o melhor dia desse negócio. Aleluia! Aqui tem muitos empresários, e um tempo de prosperidade chegou na sua vida. E Deus manda te dizer, eu estou levantando o sol da justiça. Não sobre você, porque você já é o sol também. Eu estou levantando sobre os seus inimigos. E enquanto você está vendo resposta, eles estão vendo sangue. Só que eles não sabem que é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus. É o sangue que transmite o Espírito. O DNA de Deus. A identidade da nova natureza. O poder da fé. É o sangue que transmite o resultado da guerra antes da guerra existir. Fala para 3 pessoas perto de você: não tem como você perder essa guerra. A terra se encheu de água. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Israel viu água, os moabitas viram sangue, sim ou não? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Pai, vou falar de novo. Israel viu o quê? Água. Os moabitas viram? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho, água em sangue. Sabe o que Deus está falando? Bebe a água, que eu garanto a transformação. Para de questionar, para de lutar com a sua mente, com as suas emoções, para de tentar entender Deus com sua mente limitada e bebe a água, porque quem faz o vinho sou eu, diz o Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Eu chupo a água, mas o que eu produzo é vinho. Eu chupo a água e produzo vinho, e o meu povo é mais do que vencedor. Eu fico imaginando os cavalos dos moabitas tentando frear, mas não dava para frear mais. Porque eles foram de qualquer jeito, eles foram sem estratégia. Eles pensaram assim: morreram todo mundo. Quando o diabo viu que Jesus morreu na cruz, o diabo pensou assim: acabou, vencemos. E o inferno inteiro, sabe, irmãos, tenho certeza que não ficou um demônio sem ir lá no inferno para ver o Filho de Deus lá. Desceu todo mundo.
E eles não sabiam que Jesus estava esperando todo mundo lá no inferno. E quando aquela capetada toda chegou no inferno para ver o Filho de Deus, Jesus falou assim: vocês mataram o cara errado, porque eu não tenho pecado. A maldição está quebrada. E eu vim aqui fazer duas coisas. Número um, eu vim aqui pegar a chave do inferno, que agora é minha, e eu vim aqui esmagar a cabeça de Satanás. Satanás, põe sua cabeça aqui. E Jesus pisou na cabeça dele. A cruz foi uma prova evidente de perdição. Todo mundo fugiu. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam que a cruz sempre foi e sempre será uma prova evidente. Prova evidente de salvação. Quando Jesus disse os últimos serão os primeiros, ele estava falando da ida dele para o inferno. Ele foi o último que chegou, porque quando ele chegou estava todo mundo lá esperando ele. Pegamos você, filho de Deus, você não sai daqui mais nunca. E Jesus deu um sorriso, disse que ele pregou para os espíritos em prisões. Ele pregou para os espíritos em prisões. Ele disse para eles: vocês estão completamente enganados, porque vocês não poderiam permitir nunca que eu morresse. Eu nunca pequei, eu não tenho pecado, eu nem tenho o sangue de Adão, o sangue é do meu Pai, o sangue é puro. E quando o sangue caiu na terra, a terra foi redimida, a criação foi resgatada, o homem foi salvo. Sacode esse irmão do seu lado e fala: só está começando, meu irmão. Pastor, eu não aguento mais esse vale ficar mais profundo. Pastor, eu cheguei no fundo do fundo do fundo. Se tem o fundo do fundo, eu cheguei. Então é porque Deus está cavando fundo, porque vai encher de água. Essa circunstância é uma prova evidente de que você já venceu. Por isso Paulo disse: eu me glorio nas minhas fraquezas. Por isso Paulo disse: eu me glorio nas injúrias, eu me glorio nas perseguições, eu me glorio nas necessidades que eu passo por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa não na minha força, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Paulo chega a dizer, lá em 2 Coríntios, eu sinto prazer nas injúrias. Uau! Eu vou chegar nesse lugar. Pense em algo que te deixe na carne. Pense em algo que te deixe com raiva. Amanhã vai te deixar dançando para Jesus. Aleluia. Eu estou orando em línguas. Eu vou me edificar. Eu não vou ser mais dilacerado pelas ursas. Eu serei edificado pelo Espírito. Isso é a palavra de ontem. Agora aqui tem uma tipologia muito linda, eu vou terminar aqui para a gente tomar a ceia. Aqui tem uma tipologia muito linda, do pai e do filho. Olha o capítulo 3, versículo 26. Eu vou ler e todo mundo vai entender. Vendo o rei de Moabe, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam, não tinha jeito, só tinha uma saída. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Quando o filho primogênito do rei morreu, acabou a guerra. Quando o filho primogênito do rei morreu, acabou a guerra. Diz que Israel se retirou dali e foram para a sua própria terra. Só tem uma coisa que te deixa em paz plena: a morte do Filho de Deus. Gente, eu tenho certeza que um dia eu vou sair voando daqui. Ouça essa palavra, um dia eu vou sair voando daqui. E quem crê vai voar atrás de mim. Eu não estou me aguentando nesse corpo mais. Ontem eu fui embora, eu queria tremer assim, eu queria tremer, o Tiago viu. Aleluia. Ele transformou a água em sangue. Por isso nós somos, pela graça, e só pela graça, mais que vencedores. Amém? Vamos sair dos nossos lugares, vamos tomar a ceia do Senhor. Rafael, nasci pra ti. Quem deve tomar ceia? Todo mundo. A ceia não é para quem é digno, a ceia é para quem não é digno. Quando a Bíblia diz assim, alguns tomam a ceia indignamente. O que é tomar a ceia indignamente? É tomar pensando que eu sou digno.
achar que eu mereço. Entendeu? Essa semana eu fui muito bem nas coisas de Deus. Ih, não toma a ceia não, que você não é digno não. A ceia é para quem precisa dessa carne e precisa desse sangue. Se você precisa, diga um amém bem forte. Paz. Mas como é que eles vão tocar? Levanta assim. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero é te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero é te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero é te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Senhor, nós te agradecemos porque a água foi transformada em vinho e nós podemos viver milagres. Mesmo que o vinho velho tenha acabado, está chegando vinho novo, está chegando vinho novo. Obrigado pelo teu corpo, Senhor. Obrigado pelos irmãos da Assembleia de Deus, da Universal, da Fonte da Vida, da Sara Nossa Terra, de todas as comunidades. Obrigado pelos irmãos católicos, Senhor, todos aqueles dentro da Igreja Católica que já encontraram com Jesus. Senhor, te louvamos por todo o corpo de Cristo espalhado na terra, que foi purificado por esse sangue, lavado por esse sangue.
sangue, Senhor. Os irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, calvinistas, nós te adoramos, Senhor, pelos wesleyanos. No céu não tem denominação, no céu não tem placa, no céu tem um fogo de participe do sangue, da carne, e dizer que te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, te terminou quando o filho do rei morreu. Pode ter certeza, meu irmão, quando Jesus morreu, sua guerra acabou e nasceu o Evangelho.